Alô, alô! Salve galera do canal Ace na Rede, sejam bem-vindos a mais um Ace News. Vamos falar um pouco do que aconteceu na semana, algumas novidades que tem por vir aí também. Eu queria ter postado esse vídeo ontem, mas eu estava disputando um campeonato aqui em Paraty, já falo sobre isso para vocês. E vambora! Vamos de vinheta! Boa noite e até amanhã. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a esse estúdio maravilhoso. Salve, Guga! Bom, vamos falar um pouco aí sobre algumas coisas que aconteceram na semana também e que vão acontecer nos próximos dias, né? Vamos falar um pouco sobre João Fonseca também. Uma das novidades legais aí pra gente falar é que Nick Kyrgios voltou às quadras agora no ATP de Washington, jogando duplas junto com Gael Monfils, mas perderam na tarde de ontem. Eu vi o jogo, né? E o Kyrgios estava sentindo bastante o joelho. Kyrgios que é um cara que ensaia esse retorno, eu acho que ele acaba se iludindo também, iludindo muita gente junto com ele nessa questão de voltar um dia para o circuito. Eu acho um pouco impossível. Ele ainda diz que quer ganhar Grand Slam e acho bem difícil, mas a gente gosta de acompanhar o Kyrgios, é um cara polêmico, é um star player também, faz muito trick shots e é legal de assistir. Mas bom, não deu certo com o Monfils que apesar de estar aí veteranaço, ainda está jogando um tênis em alto nível. Acho que a gente vê o Monfils ainda em partidas importantes aí para frente, galera. Passando aqui para frente, outra curiosidade legal que aconteceu na semana passada. Na verdade, né, começou no final de semana aí. André Agassi fez 3 dias de treino com Holger Rune. É isso aí. No começo a gente viu eles juntos em quadra, né? Começaram a sair algumas notícias e alguns burburinhos que ele pudesse ser o novo coach do Rune, mas não foi muito bem assim, né? A gente viu que após o terceiro dia com o Rune em quadra e tudo mais, o Rune até fez um post, né, agradecendo o Agassi por esses dias em quadra, então foi mais uma oficina com a lenda ali. O Rune também citou que o Agassi tem um jeito muito peculiar de ver o jogo, um jeito diferente, né, que contribuiu bastante. Então vamos ver o que o Rune que possa ter agregado aí no jogo do Rune. A gente vai ver ele agora no ATP Washington também. Passando então, vamos falar um pouco sobre João Fonseca, Master 1000 de Toronto e Master 1000 também, porque tem uma coisa que aconteceu recentemente que foi que a ATP mudou um pouco a dinâmica aí dos Master 1000, né? Master 1000 que era um torneio um pouco mais premium, com menos jogadores e que durava em média uma semana, né? Agora está passando a durar 2 semanas, o que para alguns atletas é bom e para outros atletas nem tanto, né? Muda a dinâmica de calendário, tanto é que houveram bastantes turn-offs aí, né? Desistências nesse próximo ATP de Toronto. A gente não sabe necessariamente o motivo, se realmente foi essa mudança da ATP, essa dinâmica de 2 semanas, uma semana, mas a gente vai falar disso também. Então, começando por João Fonseca está no Rio de Janeiro, deve embarcar nesses próximos 2, 3 dias aí para Toronto para disputar o Master 1000. Né? O João que está com essa dinâmica seletivando bem os torneios que ele está competindo, né? Não está competindo agora no ATP de Washington, que poderia ser uma oportunidade, né, para ele já entrar nessa season aí de quadra dura. Não disputou nenhum dos ATPs 250 que a gente vai falar também já que houveram na semana passada, né? Terminaram aí no final de semana. Então o João que está realmente focado nos torneios grandes, maiores. Eu tenho uma opinião na qual, além dele estar seletivando muitos torneios, talvez no ano que vem, quando ele for defender pontos, né, ele vai ter uma condição de ranking melhor, por não defender tantos pontos, né, jogar pela primeira vez alguns torneios e podendo ali somar esses pontos. Mas vamos entender mais para frente para que de fato está servindo isso, além de preparar melhor o João fisicamente, né? Tem surgido algumas informações que esse tempo que ele está parado desses torneios, ele está fortalecendo o físico e de fato é uma coisa que coloca o João mais competitivo aí contra esse top 50, porque a gente percebe ali que um dos pontos fracos do João, e claro, é super compreensível, ele acabou de virar um adulto, é essa parte física, né? Bom, galera, dito isso sobre o João, vamos falar um pouco sobre essas baixas que estão acontecendo aí no torneio de Toronto,
né? Baixas que há muito tempo a gente não via, assim, jogadores muito importantes para o torneio, né? O cabeça de chave número 1, 2, eu vou colocar aí na tela para vocês, mas a gente teve a desistência do number one, Jannik Sinner. Carlos Alcaraz até ontem ele constava ainda na lista como cabeça de chave, mas surgiram várias notícias, fontes do Carlos Alcaraz e sua equipe, falando que ele vai preservar a sua condição física para os próximos torneios. Então, apesar de ser o único dessa lista que eu vou falar que não está oficialmente fora do torneio, a gente já considera aí 99% que ele não vai jogar o ATP de Toronto, tá? Então, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jack Draper, Novak Djokovic, Sebastian Korda, Urcax e Thompson são nomes fora dessa lista. Galera, isso facilita um pouco o caminho dos atletas que ficaram, né? O João, não imagino que ele está pronto para ser um campeão de Master 1000 ainda, mas a gente não pode nunca desconsiderar isso, vendo o que o João tem feito nos últimos 2 anos. Existe essa possibilidade de fato, mas é uma coisa muito difícil. Mas a gente não pode negar que a realidade do torneio agora, se isso fosse acontecer, ela é muito mais fácil para o João, né? Não ter que encontrar um Alcaraz, um Sinner, um Djokovic pela frente, um Draper, que o João tem sofrido muito, nos 2 últimos jogos tomou uma porrada do Draper. Então, cara, se é a hora dele ganhar o Master 1000, talvez esse momento foi facilitado um pouquinho. Então, vamos torcer para que o João faça uma boa campanha, né? Pegue pelo menos umas oitavas de final, quartas de final, que o piso duro, o João, apesar de não ser o piso no qual o João cresceu, né? Ele cresceu jogando no saibro, gosta muito de jogar saibro, mas já falou algumas vezes que seu piso preferido é a quadra dura. Então, isso privilegia muito o João, né? O João tem uma batida muito, não com tanto spin, uma batida um pouco de drive, chapado ali. Claro, todo mundo gira a bola, mesmo batendo mais chapado, mas eu acho que o piso duro privilegia bastante o João, né? Além da grama, a grama ele fez uma temporada incrível, fez ótimos jogos, sacou muito bem. Então vamos torcer aí para que o João faça uma ótima campanha agora em Toronto. Galera, seguindo aqui, vamos falar um pouco dos campeonatos que aconteceram aí na última semana. Aconteceram 3 ATPs 250. Foram Los Cabos, Gstad e Bastad, beleza? Vamos começar aqui falando do ATP 250 de Los Cabos. A gente teve na final aí o Kovacevic, né, uma promessa americana, já não é tão promessa mais, já é uma realidade, foi cabeça de chave no torneio, contra o Shapovalov. Eu vi os highlights dessa partida, o Shapovalov realmente parece que está numa fase boa novamente. Feliz em ver ele assim, porque o Shapovalov sempre foi uma promessa, né, desde o Júnior. Um cara muito hypado e nos últimos 3, 4 anos realmente caiu de produção, não conseguiu encontrar muito jogo, e nesse ano agora de 2025 a gente vê ele fazendo grandes partidas, realmente se encontrando na parte mental de novo ali. É um cara muito talentoso, um cara muito competitivo que bate o backhand de uma mão, né? A gente vê poucos caras hoje no circuito que conseguem imprimir uma consistência batendo com a esquerda de uma mão. E o Shapovalov, de fato, é um deles, tá? Então, campeão aí, jogaço, merecidíssimo, muito legal de ver. Pelo menos os highlights que eu vi, foi muito legal de ver uma partida bem legal. Beleza, galera? Kovacevic também, que tem um backhand de uma mão ali, então foi um duelo de backhands bem interessante. Alguma estatística que possa, né, ressaltar essa vitória do Shapovalov foi que ele aproveitou 3 breakpoints, né? Isso fez a diferença no jogo. Kovacevic teve apenas uma chance de quebrar o Shapovalov e não quebrou. Então, de fato, isso influenciou. Os dois que não sacaram tão bem, mas o Chapo, quando ele sacou o primeiro saque, ele conseguiu ganhar 81% dos pontos, né? É uma estatística relevante aqui para esse jogo. Vamos passar aqui então para o famoso Nordea Open, ATP de Bastad, que teve a final entre Darder e De Jong, né? O De Jong, algumas pessoas conhecem ele pelo recente confronto contra o João Fonseca, que fez um jogo impecável, ganhou do João, mas ele estava num dia de muita sorte, mas não aguentou o Darder. Darder que jogou muita bola, o italiano, fez uma final digna, um campeonato inteiro do Darder, né? Foi uma competição muito legal. O Darder que, cara, eu acredito que é um jogador
de top 20. Em breve a gente vai ver ele aí nas cabeças, com certeza. Um jogo que a gente pôde perceber ali também, 6 aces para cada lado. Não sacaram tão bem a consistência do primeiro, mas o Darderi, os pontos que ele colocou em quadra também, 81%, que nem na última partida, ele ganhou, né? Teve 7 oportunidades de break, quebrou apenas 3, mas que foi bem significativo na partida. O De Jong, ele teve 2 oportunidades de quebra, quebrou as 2, mas mesmo assim ele não conseguiu bater o Darderi, jogaço, Darderi campeão. Vamos ver o que esse garoto vai fazer aí nos próximos torneios, né? O De Jong também jogando muita bola. Vamos então aqui para o ATP de G-Stade, que a gente teve, na minha opinião, a final mais interessante, né, dos 3 ATPs da semana passada, que foi o Cerúndolo contra o Bublik, né? E esse Cerúndolo não é o Cerúndolo que a gente conhece, tá? Esse Cerúndolo é o Juan Manuel Cerúndolo, né? É o irmão do Cerúndolo que a gente conhece. Cara, muito interessante, porque ele fez um campeonato muito consistente. O irmão, o Juan Manuel Cerúndolo, né? Ele tem característica, ele sobe um pouco mais a bola, né? O Cerúndolo ex-top 10, né? Que a gente conhece, que mete a mão na bola, faz muita troca, apesar de também ter uma batida com bastante spin. Já o Juan Manuel, ele tem um jogo quase um balão, né? Isso a gente pode perceber aqui nesse torneio, que ele machucou muita gente, né, com essa bola chata. Ele ganhou do Casper Ruud na semifinal, quarta de final, semifinal, se não me engano foi na semifinal. E cara, você via o Ruud perdido ali com as bolas que o Juan Manuel Cerúndolo subia, né? Então realmente é uma bola muito difícil de jogar, é um jogador de saibro, cresceu no saibro também, assim como seu irmão, né? Então chegou para a final com o Bublik. A gente, de fato, não sabendo muito o que ia acontecer, mas o Bublik já está fazendo uma temporada maravilhosa, né? Ganhou campeonatos aí, ganhou do Sinner, enfim, tem feito ótimos campeonatos. E aí a gente pode ver aqui nos stats, o Bublik, que, cara, apesar, né, de ser saibro essa competição aqui, meteu 13 aces, né? O Cerúndolo não é um cara que bate forte na bola, não saca forte, conseguiu fazer um ace, né? Mas aqui a gente vê também mais um 81% ali nas questões do primeiro serviço ganho por parte do Bublik. Ótimo número também. Engraçado ver ali também, o Bublik ganhou apenas 39% dos pontos nos quais ele jogou com seu segundo saque. Um número muito abaixo, mas o Bublik está jogando tão bem que isso não conseguiu impactar aí o jogo dele negativamente. E é isso, galera. Ótimos campeonatos, a gente está agora, acabou de começar o ATP 500 de Washington, né? A gente não tem nenhum brasileiro jogando, João Fonseca decidiu ir direto para Toronto, mas vamos acompanhar, a gente traz mais notícias para vocês. E o motivo de eu não ter postado esse vídeo ontem é que eu estava disputando um torneio e é nosso, rapaziada. Fui campeão ontem do torneio Tie Break, é um torneio de Grand Slam Super Tie Break, né? Então melhores de 5 Super Tie Break, e foi um campeonato muito legal de jogar, eu joguei muito bem assim o torneio, fiz jogos importantes contra jogadores bem duros aqui e saímos com o título, terceiro título seguido. O primeiro, né, no começo do ano, ganhei a primeira classe aqui de Paraty, depois acabei caindo para a segunda classe numa classificação, mas consegui levar o campeonato também, e agora esse Grand Slam Tie Break é nosso, voltei para number one da cidade, mas vamos ver, aqui só tem jogador. Cara, Paraty, você pode achar que é uma cidade um pouco mais isolada, uma cidade pequena, mas aqui tem jogadores de tênis incríveis, a cena do tênis é muito fortalecida aqui, a gente tem um grupo, os campeonatos, grupo com mais de 100 pessoas, campeonatos normalmente entram de 30, 40 pessoas, então é muito legal competir por aqui. Tô bem feliz com os resultados, fisicamente não estou me sentindo tão bem assim, preciso voltar para a academia, fazer alguns trabalhos mais específicos, mas competitivamente estou ali, estou competitivo, estou jogando, troquei de raquete recentemente, então estou bem feliz com os resultados. Beleza, galera? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais informações sobre o mundo do tênis, deixa seu subscribe aqui, dá um like no vídeo, ativa o sininho para você poder ser informado dos próximos vídeos também e se informar muito mais sobre o tênis. Guga,
Valeu pela sua presença, meu irmão. Você não falou muito hoje, mas só de você estar aqui eu já me sinto bem melhor e mais confortável. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Boa noite e até amanhã.